Olá, meus irmãos, a paz de Jesus, o amor de Maria e o fogo do Espírito Santo a todos vocês. Estamos começando mais um estudo, hoje 22º estudo, aonde o autor, do livro Querida Igreja Católica, 40 Fundamentos para permanecermos firmes na igreja fundada por Jesus Cristo, ele vai trazer para nós assim: leva a Cristo a todos, Este tema, a igreja que leva a Cristo todo para todos. É um tema muito rico para nós, onde a igreja nos ensina que vertical e horizontalmente, a igreja. E eu convido você a abrir comigo o livro de Colossenses, capítulo 1, no versículo 18. Colossenses, capítulo 1, versículo 18. Vai dizer assim para nós, Paulo aos Colossenses: Ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio, primogênito dos mortos, para ser o primeiro de todos. Essas são palavras do Senhor para a nossa vida, graças a Deus. Irmãos, aqui nós vemos, ontem a palavra católico, nós vemos, a igreja, nós vimos, persevera íntegro no depósito da fé. E vai estar assim para nós. Vimos que a palavra católico significa aquele que tem o Cristo todo. E que convencionamos chamar católico vertical. Mas existem também uma forma de catolicidade horizontal. Levar Cristo a todos e a todos os tempos. Então nós vemos, horizontalmente, nós levamos Cristo a todos, O Cristo que desceu todo a nós, agora nós levamos eles a todos, Por isso que a igreja, é católica. A palavra grega, católicos, que significa a junção de dois termos, kata, que é sobre ou junto, ou e holos, no grego aqui, na palavra grega, inteiro, total e ao todo. Uma tradução mais possível seria a universal, ou seja, aquele que abrange a todos. Os filósofos gregos, Aristóteles, no quarto século antes de Jesus, já usava este termo para referir às proposições universais. Quem usou esse termo no contexto da igreja cristã pela primeira vez foi Santo Inácio de Antioquia, como já trouxe, em 110, referindo-se ao fato de que o Rei de Deus anuncia Jesus é destinado a todos. Cirilo de Alexandria, em 350 d.C., usou esse termo notórios, Edictum de Fidem Catholico, e de Teodósio I, 380, estabelecendo o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Então nós vemos, aqui nós temos aquele famoso edito, de Teodósio, que a Igreja Católica é oficial, a religião oficial do Império Romano. Não foi, somente Constantino que liberou o culto, a Deus, o único Deus, mas Teodósio também, em 380, ele estabeleceu, a religião oficial do Império Romano. Os discípulos, os apóstolos, deram sucessivamente, os seus ensinos, fazendo, orações, encontros, celebrando, as escondidas, porque eles eram perseguidos. E depois, eles tiveram a liberação, aí depois eles tiveram, oficialmente a religião, oficial do Império Romano. No Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 831, explica que o que entendemos por este termo um sentido horizontal é a católica, porque Cristo enviou esta missão à universalidade do gênero humano. Todos os homens são chamados a fazer parte desse povo de Deus. Por isso, permanecendo uno e único
este povo está destinado a estender-se todo o mundo para todos os séculos, para se cumprir o desígnio da vontade de Deus, que no princípio criou a natureza humana, a unidade, e decidiu enfim reunir na unidade os seus filhos dispersos. Este caráter universal que adorna o povo de Deus é o dom próprio do Senhor. Graças a tal dom, a Igreja Católica tem de recapitular eficaz perpetuamente a humanidade inteira como todos os bens que ele contém sobre Cristo, a cabeça, na unidade do Espírito. Por isso que a inclusão do DNA da Igreja Católica não podemos entender neste mundo ser praticamente a exclusão de pessoas gerando dor, fome e miséria. É próprio da Igreja Católica promover solidariedade e partilha dos bens. Isto pode observar muito bem no objetivo central e geral das diretrizes da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, aprovada no 59º Assembleia da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. O católico de verdade sente como a Igreja sempre preferiu a expressão clássica do latim, sentere cum ecclesia. É o mesmo que o livro dos Atos dos Apóstolos. A multidão de fiéis era só um coração, uma só alma, onde ninguém considerava como as próprias coisas que possuía, mas tudo entre eles eram postos em comum. Entre os católicos verdadeiros existem sinergia, sintonia, sinfonia, simpatia e sincronia. É o próprio católico que congrega. Somos todos membros do corpo místico de Cristo. Existe entre eles católicos sadia, corporatividade. Podemos até discordar ou debater diferenças e ideias, mas não se pode admitir que o católico promova o espírito partido. Desde o início, esta foi a tentação acumulada nas mensagens dos católicos pelo diabo. Afinal, essa palavra significa literalmente aquele que divide, diabolos. A comunidade de Corinto, por exemplo, em determinado momento, cedeu ao espírito de partido. Alguns consideravam partidários de Paulo, outros de Apolo, e não faltava quem preferisse Cefas a Pedro, muito semelhantes às comunidades nas quais alguns consideram adeptos de uns padres, outros de bispos e outros de párocos. Na igreja ela não tem divisão, irmãos? Preserva essa unidade, preserva o Cristo todo. E eu quero trazer aqui para nós, a igreja não transmite apenas um aspecto de Cristo, mas o Cristo todo. Não só uma parte, mas Cristo todo. Cristo, em sua palavra na Sagrada Escritura, transmite a verdade revelada por Deus, como diz São Jerônimo. Se a gente pegar no parágrafo do Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 103, vai trazer essa mesma referência. Ignorar a Escritura é ignorar o próprio Cristo. Cristo nos sacramentos, especialmente na Eucaristia, onde ele está real, verdadeiramente substância. Cristo, na igreja, é o seu corpo. Cristo, na caridade, a igreja age na caridade, cumprindo os mandamentos do amor. Irmãos, olha que importância. Desde Pentecostes, quando o Espírito desceu sobre os apóstolos, a igreja tem levado Cristo todas as nações. Esse Cristo todo que o autor traz para nós, a gente leva ele total a todas as nações, Desde Pentecostes, a igreja leva Cristo e continua, até os dias de hoje. Os missionários anunciam Cristo nos 4 cantos da terra. A missão universal que Jesus nos deixou em Mateus 28:19, e depois fazeis discípulos a todas as nações. A santidade acessível a todos. A igreja convida todas as pessoas à santidade. Nos ensina São João Paulo II, a santidade é a vocação de todo batizado. Então nós vemos que a igreja ela leva Cristo todo, espiritualmente, mas também quando comungamos. No Antigo Testamento,
era chamado ser luz para as nações, né, em Isaías 42:6, prefigurando a missão da igreja como um maná no deserto sustentado os israelitas. Assim a Eucaristia é o verdadeiro pão da vida, sustenta a todos nós cristãos. Portanto, a igreja católica, instituída por Cristo, continua sua missão até o fim dos tempos, levando Cristo todo a todos, pois fora dela não há plena comunhão com Cristo. Como dizia Santo Inácio de Antioquia, onde está Cristo, aí está a Igreja Católica. Então, a missão de todo católico, né? Todo católico de verdade, aqui como fala, né? Aquele católico de verdade, aquele católico praticante, ele leva Cristo e Cristo todo a todas as nações, independente, né, do que as pessoas, as religiões, né? A gente leva e apresenta Cristo todo. A palavra que Jesus fala, né? Eu sou a verdade, o caminho e a vida. A verdade, porque Ele é a verdade que revela a Deus. Ele é o caminho que revela a Deus. E Ele é a vida que nós temos que ter em Deus. E nós, né, nesse dia de hoje, que sejamos um católico praticante, que levemos Cristo e Cristo todos a todas as nações, a todos aqueles que precisam conhecer este Jesus. Que Deus abençoe você e vamos levar o Cristo todo a todos, a todas as nações.